Fala, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje vou falar com vocês sobre Fórmula Indy. É um papo aí de torcedor, né? Mais um. E hoje eu vou comentar aqui sobre o Gordon Smiley, que é um piloto de Fórmula Indy, né? Que faleceu lá no início dos anos 80, em 1982, maio de 82. E aí, você se lembra dele? Acompanhou alguma coisa sobre ou não? Comenta aqui embaixo, tá beleza? Eu sou o Bruno Bravo Duarte e nesse espaço eu conto histórias da minha vida, falo um pouco da minha percepção sobre algumas coisas. É sempre com um caráter bem pessoal, né? Eu não tô aqui para contar a história do Gordon Smiley, sim para contar a minha história, né? Que tem lá uma relação com o Gordon Smiley. Em um momento da minha vida eu fiquei, né, sabendo do que aconteceu. Beleza? Então vamos lá e roda a vinheta. Cara, para falar sobre automobilismo, eu volto no tempo, né? Se for falar lá de 82, que foi quando o Gordon Smiley faleceu, né? 15 de maio de 1982, durante uma sessão de treinos para Indianápolis, né? 500 milhas de Indianápolis. Eu tinha meses, então não tive como acompanhar, eu nem sabia o que era automobilismo, sendo bem sincero. E eu fiquei sabendo desse acidente quando eu estava trabalhando no mercado imobiliário. Tinha um corretor que trabalhava comigo, o cara era viciado em automobilismo, mais velho do que eu, o cara, né, acompanhava a Fórmula Indy lá nos anos 80 e tal. E aí ele comentou comigo, né? Ele falou, cara, o acidente do Gordon Smiley, já viu e tal. E naquela época a gente já tinha YouTube, né? Não era o que é hoje, estava lá no início, né? 2007, 2008. Mas assim, eu cheguei e pesquisei, né? Não tinha o vídeo upado ainda do Gordon Smiley, entrou depois, né? Mas aí eu tive a oportunidade de ver o acidente e literalmente eu fiquei bem espantado com a situação. O norte-americano, ele era um piloto, né, que, como todos de sua época, tentou primeira sorte na Europa. Ele correu tipo numa segunda divisão da Fórmula 1, ganhou em Silverstone, tá? Mas assim, o cara não teve lá um grande progresso, né, no automobilismo europeu. Eu vou ser bem sincero, se eu fosse piloto de corrida, cara, eu acho que eu iria curtir mais, né, o automobilismo norte-americano que o europeu, porque o norte-americano tem aquele lance de garagista, né? Lá o cara compra, né, um chassi, monta a equipe dele. A gente tem aí, né, AJ Foyt, Peyton Coyne, né, que são equipes assim, né, de pessoas. Newman Reis, Paul Newman, ator, né? Não existe mais essa equipe. Mas assim, os caras iam lá, compravam um chassi e montavam uma equipe. Algo que acontecia com a Fórmula 1 lá no passado. Hoje a Fórmula 1, né, tirando a Williams, uma categoria de marcas, né? Então tem a Alpine, que é uma subsidiária da Renault, tem a Mercedes, tem a Ferrari, tem a Red Bull, né, que é uma marca de bebida, né? Tem a McLaren, que também é uma marca de carro. Então, hoje a Fórmula 1 é um lance meio que de, digamos assim, né, de empresário mesmo, sabe? Não é como era antigamente, que o cara fazia como na Indy, né? Chega lá, compra o chassi, monta uma equipe. O Roger Penske, por exemplo, fez isso, né? Então, eu acho que eu iria curtir mais o automobilismo norte-americano, fora que eu curto oval pra caramba. Aliás, minha reclamação da Fórmula Indy hoje é que não tem tanto oval como antigamente. Aí eu falo, né, dos anos 90 eu acompanhava a Fórmula Mundial, a antiga kart, cara, metade do calendário era oval, eu ficava doido. Nazaré, Milwaukee, Phoenix, Indianápolis, né, entre outras, né. Então hoje, né, meio que perdeu espaço na Fórmula Indy, infelizmente. E eu acredito que seja por conta do risco, né, fato. E eu estou falando de um piloto que morreu em Indianápolis, né, então acredito que isso tenha sido um motivo. E aí, né, consegui, né, depois de um tempinho, ver o acidente do Gordon Smiley. E, cara, é coisa assim surreal, né? O cara foi pra Fórmula Indy, correu, parece que no ano anterior, pelo que eu li na internet. Não completou a prova. Em 82 ele botou na cabeça que queria bater o recorde de velocidade do circuito. E pelo que eu vejo, assim, né, pelo que eu li na internet, ele era um cara bem prepotente, né? Então ele queria, de fato, né, ser o melhor daquela parada. Então, sabe quando a pessoa bota uma coisa na cabeça e vai e faz, né? Tenta fazer de tudo que é maneira? Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Eu profissionalmente isso aconteceu comigo.
Quando eu comecei trabalhando como freelancer, né, eu botei na cabeça que eu precisava ser contratado, né? O momento da época mandava eu, né, fazer isso. Então, sou jornalista, né? Você que está chegando aqui e não sabe, comecei na editoria de economia, depois de ter ficado um período desempregado. Como eu falei, trabalhei como corretor, porque eu estava desempregado na minha área como jornalista. E aí comecei como freelancer, escrevendo um textinho aqui, outro ali. E, cara, eu botei na cabeça assim, não, tem que ser contratado, né? Então, pô, eu me esforcei pra caramba até que pintou uma oportunidade, participei de um processo seletivo e consegui, né, a vaga. E o Smiley fez a mesma coisa, só que obviamente de uma maneira muito mais extrema, né? Porque o meu trabalho não envolve risco de vida. Hoje eu trabalho com esportes, né? Na época eu estava trabalhando com economia. Então, tipo assim, o meu trabalho não envolve risco de vida, agora o dele envolve, né? E tanto é que envolveu que ele morreu. Então, o que aconteceu? Ele deu uma volta na classificação, né? Não conseguiu bater a meta que ele determinou que seria a meta para ele, né? A velocidade que ele queria atingir, que era o recorde do circuito. Essa tentativa dele, né, de tentar bater o tempo lá, o carro dele saiu de traseira. E dizem, né, que eu não sou piloto, então eu não sei, mas que não se deve tentar, né, endireitar um carro caso ele saia de traseira no circuito oval. E aí o que o Smiley fez? Ele tentou. Meu irmão, ele foi de frente, né, de cara pro muro, literalmente. Bateu de cara, teve morte instantânea, né, o carro virou uma bola de fogo, né, e assim, quando eu vi aquilo, pô, eu fiquei extremamente impactado, né, até porque naquela época um carro de Fórmula Indy e um de Fórmula 1 não tinha a segurança que tem hoje, então tudo explodia, né, eu li um livro, que é o Fórmula 1 pela Glória, pela Pátria, que o autor, quando ele fala, né, sobre o Emerson Fittipaldi, o capítulo é a banheira cheia de gasolina. Era mais ou menos aquilo. Pega uma banheira de alta velocidade e joga no muro. Vai explodir. Né? Exatamente o que aconteceu com o Smiley. Só que foi aquela explosão temporária assim, né? Foi algo bem rápido. E o carro, né, caiu todo quebrado, né? E dava para ver até o corpo do piloto no meio das ferragens. Assim, uma coisa terrível. E aí o que me deixou mais chocado sobre o acidente do Smiley, né, além da pancada dele, foi o que o médico da Fórmula Indy, que escreveu um livro sobre, né, relatou, né. Então ele diz que ele chegou lá, no chão tinha tipo uma massa cinzenta, né, que acompanhava, né, pedaço da pista até o carro, e que aquela massa era massa encefálica do Gordon Smiley. O capacete dele tirou parte do crânio dele com a pancada, né? E assim, o corpo dele não tinha um pedaço, digamos assim, intacto. Então o cara quebrou todos os ossos do corpo, né, na pancada dele lá nas 500 milhas de Indianápolis. E óbvio, né, o automobilismo quando um morre, né, não para, né? Então ele morreu no treino, teve a corrida, eu não sei quem ganhou, não era nascido. Mas essa questão do Smiley me chamou muita atenção, assim, porque eu acho, cara, eu fiz um vídeo sobre o acidente do Stan Fox, né? O Stan Fox eu vi, né? Eu tava vendo. Mas eu acho que vendo assim, sabe, o do Smiley ainda foi mais impactante, né? Porque o Stan Fox até sobreviveu, o Smiley não, né? Não tinha como sobreviver. Mas é isso aí, né? Contando uma historinha aqui pra vocês, né? De algo que eu vi, como que eu tive acesso a esse acidente. Né? E para mim assim um dos piores assim que eu vi no automobilismo. Beleza? Um abraço e até a próxima.